Seja bem-vindo ao mundo fascinante de Tosca Apresenta. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês O Sítio Sangrava. Capítulo 24. O pequeno frasco azulado sacudia nas mãos trêmulas de Ruth enquanto descia as escadas da grande sala, os joelhos fraquejando de medo e vertigem. As lágrimas rolavam descontroladas, o queixo tremia um frio que não vinha de fora, as ideias atropeladas numa avalanche de imagens aterradoras. Aquilo que experimentara nas últimas horas era de outra dimensão. Mesmo quando esteve frente a frente com a morte, foi diferente. A tristeza profunda que sentia, a depressão acapachante, a ausência de propósito de uma existência inconsequente, a morte parecia-lhe mais solução que ameaça. Ruth experimentava pela primeira vez o medo de quem teme não só a morte, mas as consequências dela. Não que tivesse tempo ou ânimo para deliberar sobre tal fato, mas tudo o que testemunhara naquela noite confirmava duas possibilidades. A primeira, a completa e irrevogável perda da sanidade mental. A segunda, testemunhara provas empíricas da vida após a morte nos moldes das aulas de catequese que foi obrigada a frequentar. Havia um Deus e, pior ainda, o inferno. E não tinha dúvidas sobre qual destino sua alma teria. Talvez fosse a remota possibilidade de redenção pelo altruísmo e martírio, talvez fosse o remorso de todas as vergonhas acumuladas numa vida de excessos. Mas Ruth sabia que precisava chegar a Mara para ser digna de salvação. Ao avistar uma figura prostrada no meio da sala, Ruth parou bruscamente e quase perdeu o equilíbrio. A vista anuviada de lágrimas demorou a reconhecer o homem que soluçava no chão da casa grande. A mera hipótese de ser uma figura conhecida, uma promessa de amparo, aqueceu o coração. Gritou o nome de Wagner. Ruth precisava de um abraço, de um rosto empático e familiar. Precisava sentir que não estava sozinha naquele pesadelo real. Chamou-o mais uma vez. O vulto ergueu a cabeça, atendendo ao chamado. Ruth desceu os degraus, tentando equilibrar-se apesar das emoções afloradas. Chegou ao fim da escada repetindo o nome do amigo, cambaleante, e desabou nos braços dele. Ruth, o Edu, eu não... O Edu, Ruth. Era tudo que Wagner conseguia dizer aos prantos. Cadê ele? Wagner, pega o Edu, a gente tem que sair daqui. A Mara, meu Deus, Wagner, a Mara. O rosto de Wagner se transfigurou, os olhos duros de remorso e medo. Eu fiz uma coisa horrível, Rutinha. Eu não tive escolha. Meu Deus, me perdoe. Do que está falando? Anda, levanta, vamos. Vamos pegar o Edu e sair daqui. A Mara ainda está no sítio. Wagner segurou firme os ombros de Ruth, encarando-a com uma expressão severa. Eles pegaram o Edu. Quem? Pegaram o coitado, Ruth. Machucaram ele bastante. Não pude fazer nada. Wagner baixou a cabeça, olhando para si mesmo, coberto de sangue do namorado. Como? Onde ele está? Eles iam matá-lo, Rutinha. Eu nunca implorei tanto na minha vida. Calma, vamos chamar a polícia. Wagner sacudiu Ruth com força. Você sabe que não adianta, né? Você viu essas coisas, sabe do que são capazes. Temos que fugir. Olha, isso aqui é a cura para Mara. Ruth mostrou o antídoto azulado. Espera um pouco. Não podemos deixar o Edu. Eu sei, tem razão, claro. Mas a gente sabe onde procurar? A Mara, pelo menos, sabemos onde está. Olha isso, Wagner. Ruth apontou para o sangue ao redor. Estamos correndo perigo aqui. Se demorarmos para agir, podemos ser os próximos. Vamos buscar a Mara. E com ela voltamos para buscar o Edu. Aquelas palavras transformaram a fisionomia de Wagner. Os ombros tensos caíram e o queixo pendeu para frente, rendido. Ruth leu aquilo como uma boa notícia. Conseguira convencê-lo. Estendeu-lhe a mão para que se apoiasse e deixasse a mancha pegajosa, rumo à porta de saída. Andando lentamente, deixaram a casa e Ruth pôde observar as lágrimas nos olhos de Wagner, iluminadas pela lua. Não se preocupe, vai dar certo. Sairemos daqui todos nós, você vai ver. Para a surpresa de Ruth, as palavras de encorajamento aprofundaram o pranto do amigo, que agora soluçava como se encaminhasse para o enterro. É tudo culpa minha. Foi a parte do que Wagner disse que ela conseguiu entender, embotado num pranto profundo.
Na porta do casarão em ruínas, Wagner respirou fundo e tomou as mãos da moça. Deslizou os dedos pelos braços dela, acariciou os ombros com delicadeza. Ruth estava confusa, atônita. Não sabia como reagir àquela demonstração de carinho insólita. Pensou em afastar-se e insistir que prosseguissem rumo ao sítio, mas a melancolia dele parecia distante demais para qualquer apelo racional. Os dedos de Wagner lhe envolveram o pescoço, como se estivesse prestes a roubar-lhe um beijo. Ruth corou e tentou recuar, mas as mãos enrijeceram ao redor da garganta. Quanto mais tentava desvencilhar-se, mais pressão Wagner fazia. Já não conseguia falar e o ar tornava-se rarefeito. Os olhos de Wagner tornando-se duros, os dentes cerrados, as mãos tremiam com o esforço para esganá-la. A cada segundo que passava, a visão de Ruth se tornava mais turva. O que se passava ali? Por que Wagner estava fazendo aquilo? Seria isto o que acontecera com Edu? Também fora traído por aquele homem? Tudo ficou escuro. Wagner sentiu o peso do corpo desacordado nas mãos e conduziu Ruth ao solo delicadamente. Os lábios azulados, as marcas de dedos ao redor do pescoço. Deu um suspiro e desabou em lágrimas. Abraçou a amiga e teve medo de constatar o resultado de seu desespero. Sob a luz do luar, Ruth parecia serena, adormecida. Então o rosto iluminou-se quando um clarão veio da casa grande. O lugar estava inexplicavelmente restaurado em toda a sua glória. Há um instante, não era mais que escombros. Agora, o grande lustre brilhava no salão, exatamente como estava quando Sabu lhe apresentou o lugar. Um berimbau ressoou. 4 homens negros emergiram do salão carregando uma liteira dourada, forrada com um tecido aveludado vermelho. Wagner não os percebeu de início. Não se aproximaram, simplesmente estavam lá, surgidos juntamente com as luzes. Os homens fortes de dorsos nus eram os mesmos que fizeram a roda da morte onde Sashi quase trucidou Edu. Impassíveis, limitavam-se a carregar a liteira em silêncio, as correntes presas em grilhões nos pescoços tilintando ao vento. O ar fúnebre e solene assemelhava-se a um féretro. Sobre a liteira, Edu repousava. Ritualisticamente colocado, braços cruzados sobre o peito, trajava uma camisa e calças de algodão cru. Lentamente pousaram a liteira ao lado do corpo de Ruth. Cada um dos escravos segurou um dos membros de Edu e o tiraram dali, colocando-o sobre o mármore frio da varanda. Em seguida, repetiram o processo com Ruth, colocando-a sobre a liteira. Wagner não sabia quem tentava socorrer. A postura ameaçadora dos escravos fez com que hesitasse. Este era, afinal, o pacto. O maldito acordo que Wagner fizera com os seres infernais daquele lugar. Wagner tomou Edu, ainda desacordado, nos braços. Parecia bem tratado, os ferimentos limpos, sem sinal de sangramento. Um reflexo no chão chamou-lhe a atenção. O vidrinho com um líquido azulado reluzia à luz da lua. Sem pensar, ele o pegou para si. Capítulo 25. O corpo de Mara balançava de cabeça para baixo. O lugar cheirava a podre e dificultava a respiração. As paredes de azulejo, brancas um dia, agora cobertas por um sebo avermelhado e borrões coagulados. Um fio de água conduzia sangue fresco até um ralo grande no centro do recinto. Lâmpadas frias piscavam no teto, estroboscópicas. À distância, mugidos agudos. As canelas ardiam, restritas por um nó grosso, preso em um gancho metálico. Outro nó similar lhe imobilizava as mãos. Botas de borracha respingavam água numa marcha lenta, aproximando-se. Gotas ensanguentadas respingavam no rosto dela. Ao abrir os olhos, deparou-se com um homem grande, de ponta cabeça. Além dos calçados impermeáveis, trajava calças brancas, um avental de plástico, máscara e óculos de proteção. O braço maciço e peludo empunhava um machete ensanguentado. Suado, ele bufava debaixo da máscara, emitindo um som ao mesmo tempo robótico e animalesco. O homem se aproximou e curvou-se para observar o rosto de Mara, confirmando sua identidade. Ela tentou falar, pedir socorro, explicar que aquilo era um engano, que não devia estar ali. Não sou um animal, mas uma mulher. Mereço piedade, isso é um crime. Mas as palavras nunca saíram. O homem ergueu a machete e a enfiou no ventre de Mara. Depois a lâmina foi puxada e empurrada num movimento de serra, abrindo caminho pelo corpo da vítima, rasgando do umbigo ao pescoço. Ela sentiu o metal invadindo a carne,
partindo os órgãos, os pedaços caindo, escorrendo, sangue cobrindo-lhe a boca, narinas e olhos. Sufocava com o sangue do rasgo que se abriu entre os seios, espirrando sobre ela. O osso do externo foi cerrado como se fosse madeira verde. A lâmina errou por pouco o coração, seguindo o caminho até a garganta. A sensação de sufocamento a fez acordar, ensopada de suor. Gritou, mas ouviu outra coisa. Um ronco de porco. Emília, sentada na poltrona em frente ao sofá onde dormia, arregalou os olhos, surpresa com o barulho. Depois, esforçou-se para não rir. Cobria a boca com as mãos, travessa. Aliviada, Mara entendeu que era apenas um pesadelo. Pediu um copo d'água para a garganta seca, mas ao dirigir-se a Emília, mais uma vez a voz não saiu, apenas outro ronco. Tentou de novo, com o mesmo resultado. Da terceira vez, Emília não conseguiu segurar o riso. A tia tá engraçada. A moça começou a gargalhar. Instintivamente, Mara levou as mãos ao rosto. As patas tocaram algo estranho, um nariz inchado. O mesmo aconteceu com as orelhas, protuberantes entre os cabelos. Em pânico, correu para o banheiro e deparou-se com a própria imagem no espelho, soltando outro ronco. Não era mais o rosto que conhecia, nem tampouco humano. Encontrou uma caricatura disforme, com focinho e orelhas de porco integradas aos traços humanos. Uma piada de mau gosto, um desenho tosco que as crianças fazem para satirizar professores e colegas de escola. Não era mais um ser humano, era um monstro, uma aberração. Jamais poderia voltar para casa, para a civilização. Seria motivo de risos, de escárnio, transformada em objeto de estudo de laboratórios sádicos, de inquisidores científicos. Terminaria esquecida em uma jaula se tivesse a sorte de não ser executada como uma. Não se tratava de um pesadelo ou que vivenciara enquanto dormia, mas sim uma premonição. Um breve vislumbre do destino que aguardava caso saísse daquele lugar. Jamais poderia deixar o sítio. Era prisioneira de um corpo que não reconhecia. Sem forças, deixou-se cair no chão e começou a chorar em posição fetal. Emília a observava da porta. Não tinha mais um sorriso levado. Pelo contrário, parecia ter se apiedado da situação. A menina se agachou e sentou-se ao lado dela, tomando a cabeça suína no colo sobre as perninhas cruzadas. Não fica triste, tia. A voz da menina tinha um efeito sereno na alma de Mara. A mulher era quase capaz de esquecer a tragédia que vivia. Mesmo presa naquela abominação que se tornara seu corpo, sentia-se em paz. Conseguia ouvir pelas frestas da janela os grilos e sapos que seguiam suas vidas corriqueiras nas matas. Imaginou se seria feliz numa outra existência, num recomeço. E Ruth, quando e caso ela retornasse, teria um susto ao vê-la. Perguntou-se se podiam usar mesmo o termo amigas para se descreverem. Tinham muitos gostos e afinidades em comum, gostavam demais da companhia mútua, eram ótimas na rara arte de fazer a outra rir, ambas donas de um senso de humor peculiar e sarcástico. Mas mesmo essas características se diluiriam com o tempo. Agora, se fosse sincera, Ruth reconheceria que a relação era uma sombra do que já fora. Não se surpreenderia se a amiga a entregasse para salvar a própria pele. Com Edu e Wagner não foi diferente. Sentia como se orbitasse no relacionamento tóxico dos dois, ainda que fossem uma presença constante nas festas e reuniões. Na maior parte do tempo, sentia-se uma coadjuvante no drama almodovariano da dupla. Como Mara não dispunha de muitos amigos, simplesmente acostumou-se com a presença daquele homem elegante de meia-idade e o jovem namoradinho. Tia, não vou deixar ninguém te pegar. Ninguém. O olhar inocente e protetor da menina deu lugar a um ar malévolo e vingativo. Mara tentou levantar-se, mas a menina não deixou. O braço fino pousado sobre o peito demonstrava uma força incomum para alguém daquele tamanho. Mara viu-se presa ao abraço de Emília e deixou que a exaustão se apossasse de si. As pálpebras pesaram, os músculos relaxaram e Mara deixou que o sono a levasse para longe dali. O atrito do chão de madeira contra as costelas fez com que Mara abrisse os olhos. As patas dianteiras e traseiras foram amarradas. A barriga grande e rosada arrastava-se no assoalho. Não era mais uma aberração, nem possuía qualquer resquício de humanidade. Temeu jamais se livrar daquele pesadelo recorrente.
Seria assim toda vez que fechasse os olhos? Uma farpa da madeira perfurou-lhe o couro e Mara gemeu com um ronco. Não estava sonhando. Olhou para as patas traseiras e viu Emília puxando-a para as escadas. Tentou debater-se para livrar-se da garota. Sem sucesso. Emília jogou a escada abaixo até a sala de estar. Cada impacto contra os degraus lançava dores lancinantes no corpo suíno. Zonza com os rodopios da queda, Mara tentava controlar a respiração ofegante. A menina desceu a escada sem pressa. Passou pela porca largada no chão da sala, abriu uma gaveta na cozinha e puxou a faca mais afiada que encontrou. Lentamente, caminhou até Mara, pé ante pé, como se tentasse equilibrar numa corda bamba imaginária a ponta do facão paralela às canelas, o olhar fixado na vítima. A boca era um risco inexpressivo, emoldurado pelas trancinhas pueris que repousavam sobre os ombros. Mara tremia com a aproximação de Emília. Talvez o desespero ou fosse um efeito colateral da queda da escada, mas Mara sentiu a corda que prendia a pata dianteira mais frouxa. Emília ergueu o facão acima da cabeça e desferiu o primeiro golpe. Foi quando Mara libertou-se das amarras dianteiras a tempo de esquivar-se da lâmina. Sabia que não teria outra oportunidade. O próximo ataque seria fatal. Fez o de sempre. Adotou a agressão como forma de defesa. Cravou as presas suínas no antebraço da menina, fazendo-a soltar a arma. A garota gritou e tentou soltar o braço. Mara puxou-a na direção contrária. O braço rasgou-se. Com o impulso do puxão, Emília caiu de costas, arremessando a outra também no chão. Presa nos dentes da porca estava a pele da pequena, inteiriça, como se fosse uma luva. Não havia nem uma gota de sangue. Apenas chumaços de algodão sujo espalhados pela sala. Mara cuspiu a luva macabra e esfregou as patas traseiras freneticamente até conseguir livrar-se das cordas. Sem tempo para considerar a estranheza de ser um quadrúpede, correu escada acima, procurando um esconderijo. A menina levantou-se devagar e apanhou a faca com a mão cadavérica, os ossos cobertos por resquícios de carne podre e fibras de tecido. Subiu as escadas devagar, atenta a qualquer barulho que indicasse a localização de Mara. O estalar da madeira no assoalho do quarto das crianças chamou a atenção de Emília, que se preparava para caminhar naquela direção, mas parou ao ouvir o ranger das dobradiças da porta dos fundos. Alguém acabava de abrir a porta da cozinha. E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Tosca Apresenta O Sítio Sangrava. Se você gostou, não se esqueça de comentar e avaliar este podcast no seu agregador. E se você aprecia o nosso trabalho e quer contribuir para que possamos continuar trazendo um conteúdo de qualidade, visite o nosso site no Apoia-se. Lá você vai encontrar diversas formas de nos apoiar. Fique atento aos próximos episódios, sempre às sextas-feiras, à meia-noite. Até lá, boa noite e bons sonhos.